Fala galera, aqui é o Ramon Siqueira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução do VEST MScan 2016/2. Hoje a gente vai resolver a questão de número 38 da sua prova, uma questão que envolve o conceito de função do primeiro grau, interseção entre o gráfico de duas funções. Então vamos lá. Num levantamento da fauna de uma caverna, um biólogo deseja estimar o peso dos morcegos Y capturados utilizando o diâmetro da cabeça X deles. Após uma pesquisa detalhada, ele verificou que a dependência é uma função linear. Para dois morcegos de uma mesma espécie, ele encontrou os seguintes valores para os diâmetros da cabeça e pesos corporais. Diâmetros das cabeças iguais a 4 e 6 centímetros e pesos corporais iguais a 80 e 110 respectivamente. Em seguida, descobriu outra espécie de morcego que possuía uma relação diferente entre essas variáveis, mas a dependência entre elas ainda era linear. Para essa segunda espécie, ele encontrou os seguintes valores para os diâmetros das cabeças e pesos corporais. Diâmetro da cabeça iguais a 5 e 7 centímetros e pesos corporais iguais a 90 e 140 gramas respectivamente. Ao desenhar esses dados num único gráfico do peso dos morcegos versus o diâmetro das cabeças, ele obteve duas retas que se interceptam na coordenada x igual a... Bom, galera, o nosso primeiro passo aqui então é começar organizando as informações que a gente tem no enunciado. Então vamos começar falando pela primeira espécie de morcego que a gente tem aqui. Espécie 01. A gente tem aqui uma relação entre os valores dos diâmetros das cabeças, que a gente vai chamar de x, e os pesos, que a gente vai chamar de y. Então aqui, de acordo com o enunciado, a gente vai ter diâmetros iguais a 4 e 6, e respectivos pesos iguais a 80 e 110. Da mesma forma, para a espécie 2 aqui, espécie 02, a gente vai ter uma relaçãozinha também. Então olha só, aqui eu vou ter valores para x e y iguais a 5 e 7, 90 e 140. Quando o diâmetro da cabeça desse morceguinho for 5 centímetros, ele vai ter um peso de 90 gramas. Quando esse diâmetro for 7 centímetros, ele vai ter um peso de 140 gramas. O exercício falou pra gente que a relação entre esses valores aqui é linear, ou seja, basta a gente encontrar a equação da reta que passa por aqueles pontos que a gente tem ali. E a melhor forma de você fazer isso é utilizando uma regrinha chamada toquinho-tocão. Na verdade ela se chama interpolação linear, né? Só que a física pegou emprestado, colocou esse apelido nela, e a gente vai pegar de volta aqui e você vai ver como que é facinho, como que é rapidinho encontrar a equação de uma reta com essa regra. Então vamos lá. O primeiro passo é você colocar essas coisas aqui em dois eixos. Então a gente vai ter aqui um eixo x e um eixo y, e aqui no eixo x a gente vai colocar as informações 4 e 6, e do lado de cá os respectivos valores. 4 tá para 80, assim como 6 tá para 110. Como esse aqui é o eixo x, a gente vai colocar um x genérico aqui. E como esse é o eixo y, a gente vai colocar um y genérico do lado de cá. Agora a gente vai fazer o famoso toquinho-tocão. X menos 4, toquinho, está para 6 menos 4. 6 menos 4, tocão. Assim como y menos 80 está para 110 menos 80. Agora é só a gente simplificar essa expressão aqui, que a gente vai ter encontrado a equação da nossa reta. Então aqui 6 menos 4 vai dar 2, a gente vai repetir a parte de cima. X menos 4 sobre 2 é igual a y menos 80 sobre 110 menos 80, que vai dar 30. Isso aqui ainda dá para simplificar um pouco mais, dá para dividir por 2 os denominadores aqui, tanto de um lado quanto do outro. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 15, né? Então a gente tem x menos 4 sobre 1, assim como y menos 80 sobre 15. Agora é só a gente multiplicar cruzado. Então fazendo essa multiplicação cruzada, a gente vai ter aqui y menos 80, que multiplica 1, vai dar o próprio y menos 80. E do lado de lá a gente vai ter 15, que multiplica x menos 4. Então vai ser 15, que multiplica x menos 4.
Lembrando que esse 15 ele multiplica todo mundo dentro desse parênteses, né? Então a gente vai ter que fazer a regra do chuveirinho aqui. Então vai ficar y menos 80 igual a 15x menos 60. Esse menos 80 aqui pode passar para o lado de lá somando, e y vai ser igual a 15x menos 60. Com mais 80, 15x mais 20. Pessoal, essa é a equação que relaciona aqui os valores da espécie 1. Repara que se a gente pegar qualquer um desses dois valores aqui, ou 4 ou 6, e substituir aqui no lugar do x, a gente vai ter que encontrar o seu respectivo y. Vamos só fazer um teste para ver se a fórmula está funcionando. Pega esse 4 e coloca aqui. 15 vezes 4, 60. Mais 20, 80. Ou seja, 4 e 80. Tudo bem? Agora a gente vai precisar fazer a mesma coisa para a espécie 2. Então, se ficou alguma dúvida aqui, talvez essa é a oportunidade de você entender um pouco melhor como que é o procedimento, já que a gente vai fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever esses eixos aqui verticais para poder fazer o toquinho, o tocão. E aí a gente tem aqui os seguintes valores. 5 está para 90, assim como 7 está para 140. Aqui no meio a gente vai colocar um x, já que 5 e 7 fazem parte ali da coluninha do x. E do lado de cá a gente vai colocar um y, já que esses dois valores aqui fazem parte da coluninha do y. E aí é só fazer o toquinho, o tocão. X menos 5 está para 7 menos 5, toquinho, tá para tocão. Assim como y menos 90 está para 140 menos 90. Agora a gente vai simplificar esses denominadores. X menos 5, resolvendo aqui 7 menos 5, 2. Do lado de cá, repete y menos 90 e resolve na parte de baixo. 140 menos 90, isso é igual a 50. Olha só que legal, dá para simplificar aqui dos dois lados. Então a gente vai fazer isso, vai dividir por 2 aqui e do lado de lá. Então aqui vai ficar 1, do lado de lá vai ficar 25. Então x menos 5 sobre 1 é igual a y menos 90 sobre 25. Agora a gente multiplica cruzado, né? Para poder aplicar a regra de 3 aqui. E a gente tem que y menos 90 vezes 1 vai ser igual ao próprio y menos 90. E do lado de cá a gente vai ter 25 que multiplica x menos 5. 25 que multiplica x menos 5. Vamos fazer o chuveirinho aqui. Então a gente tem aqui que y menos 90 vai ser igual a 25x menos 5 vezes 25, que dá 125. Agora a gente vai pegar esse 90 aqui, passar para o lado de lá, ele está negativo, vai passar positivo, vai passar somando, e a gente terminou de encontrar a nossa equação aí. Y vai ser igual a 25x menos 125, com mais 90 vai ser igual a menos 35. Tudo bem até aqui, pessoal? Olha só, a gente encontrou a nossa segunda equação que vale para a espécie 2 de morcego. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ver aonde que essas equações elas se interceptam. Qual é o valor de x que faz com que uma equação encontre a outra. A gente está querendo descobrir o exato instante que esses morcegos aí que crescem a taxas diferentes vão ter o mesmo peso e o mesmo tamanho de cabeça. Então, para a gente poder fazer isso, vou fazer nesse cantinho aqui. Deixa eu demarcar aqui um pouco melhor o espaço. Como é que a gente vai fazer? A gente vai igualar as duas equações. Então a gente vai ter aqui que 25x menos 35 é igual a 15x mais 20. Ou seja, eu peguei esse termo dessa equação e igualei com o mesmo termo da outra equação. 15x mais 20 é igual a 25x menos 35. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter aqui que 25x menos 15x é igual a 20 mais 35. Eu peguei o 15x aqui, passei para o lado de cá subtraindo, peguei o 35, levei para o lado de lá somando. 25x menos 15x, isso vai ser igual a 10x. 20 mais 35 dá 55. E esse 10 aqui que está multiplicando x pode passar para lá dividindo, então x
vai ser igual a 55 dividido por 10, ou seja, x é igual a 5,5 centímetros. E a alternativa correta é a alternativa C! É isso aí, eu espero mais uma vez ter te ajudado. Se tiver ficado qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço!